Olá, gente, tudo bem? Ah, Olha só, eu tive um pequeno problema hoje. Eu tive que vir com a minha esposa para o hospital. Enfim, ela está com um probleminha e tive que acompanhá-la. E eu estou em dúvida se eu vou conseguir voltar para casa até o horário da nossa aula. Bom, estou conversando com os monitores, eles vão tentar pelo menos abrir a sala para conversar um pouco com vocês. Eu sei que está tendo algumas dúvidas com relação à primeira avaliação. Eles vão poder explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Bom, o que eu queria falar com vocês agora só seria já para a gente introduzir um pouco da questão do nosso tema da nossa aula de hoje, né? Lembrando que a gente terminou a aula da semana passada com aquele debate sobre a planta da Roma antiga, né? Então, vocês ficaram de fazer aquela avaliação, que era de complemento de final de aula, né? Para falar sobre forma, função, estrutura e processo da Roma antiga, né? Uma das questões que eu queria tratar exatamente com esse objetivo era a gente debater essa questão do quanto as cidades da antiguidade elas também apresentavam um grau de complexidade bastante alto, ou seja, isso significa que representavam também uma grande concentração de poder, né? Por isso eram grandes impérios da antiguidade. Estes impérios, portanto, eles tinham, do ponto de vista espacial e territorial, a concentração de poder, né, em algumas localidades, no caso, as cidades. As cidades da antiguidade já eram, portanto, monumentais, exatamente porque concentravam muito poder, ou seja, trata-se daquele bom e velho conceito que eu falo com vocês o tempo todo, da divisão social e territorial do trabalho. Essa é uma interpretação, uma leitura deste processo que é muito importante da gente avaliar. Isso significa, portanto, que a urbanização, desde o seu início, ela trata exatamente da questão de divisão de trabalho, mas não uma divisão técnica, não uma divisão entre iguais, uma divisão entre pessoas de classes sociais diferentes, ou seja, lembrando daquela tríade, né, sobre lembrando daquela tríade sobre a divisão de classes sociais, divisão social do trabalho e desenvolvimento técnico. Estas são questões extremamente importantes para a gente poder desenvolver. Isso significa que trata-se daquela espiral, ou seja, que vai modificando. Desde o início do processo de urbanização, né, lá há 5.000 anos antes de Cristo, nós já poderíamos identificar exatamente todas essas condicionantes para o processo de urbanização. Isso, portanto, demonstra que a urbanização ela já se inicia a partir de fatos já consumados que tornam esse processo, ou seja, produzir o urbano, um grau de grande complexidade social. Os indivíduos anterior ao processo de urbanização não tinha a divisão social do trabalho, portanto havia apenas a divisão sexual do trabalho, portanto algo muito mais elementar, muito mais simples, muito mais que possibilitava exatamente aquela vida em comunidades, ou seja, onde não havia distinção social, apenas a distinção sexual. Quando a gente avança na história, portanto, a gente vai fazer todo aquele retorno, né, do ponto de vista histórico, a gente vai identificar que a urbanização na antiguidade, quando a gente olha para aquela planta da Roma antiga, ela é uma urbanização muito complexa. A cidade da Roma antiga era uma cidade grande, complexa, com funções muito bem delimitadas, com funções para a justiça, com funções para a administração, com funções para questões de coleta de impostos, com desigualdade nas moradias, ou seja, a residência dos escravos, a residência dos cidadãos, áreas para a questão esportiva, ou seja, questões que eram fundamentais e urbanas, atividades urbanas, ou seja, nenhuma destas eram para produzir alimentos, nenhuma dessas eram para satisfazer as necessidades básicas, mas todas elas já num nível muito mais complexo, ou seja, o urbano.
Daí a sua relação intrínseca com o rural, ou seja, o rural e o urbano surgem no mesmo momento histórico. O rural não antecede o urbano, o rural foi criado juntamente com o urbano, como seu par dialético de complementaridade, ou seja, o rural ele é uma extensão do urbano, assim como o urbano é uma extensão do rural. Nenhum dos dois pode existir um sem o outro, ou seja, não tem por que ter o rural se a gente não tem o urbano, entendendo aqui o rural não como produção para subsistência, mas como produção para o excedente, ou seja, como prática de atividade para produzir além do seu consumo pessoal e familiar. Nesse sentido, vejam, as cidades da antiguidade, elas são cidades muito complexas. Elas já têm áreas para produção, para distribuição de alimentos, ou seja, já havia toda uma logística, né? Embora não se usasse esse termo, embora não existisse ainda exatamente essa denominação, toda uma organização espacial muito própria para poder resolver esse tipo de questão. Do ponto de vista da antiguidade, ou seja, uma sociedade escravista, né? Ou seja, uma sociedade pautada no trabalho escravo, uma sociedade militarizada, agressiva, exatamente para ampliar as questões territoriais, ampliar os domínios de povos que eram a origem dos escravos. Os escravos eram justamente aqueles que eram os derrotados nas guerras, eram aqueles que se endividavam, eram aqueles que perdiam exatamente a sua autonomia, não é? E passavam a ser subjugados exatamente por aqueles que eram os cidadãos. E entendendo aqui, cidadãos homens, não é? Mulheres não eram cidadãos, né? Cidadãs no caso, né? Não existia isso. Isso significa, portanto, que tratava-se de uma sociedade, de uma civilização altamente desigual. E a cidade, desde o seu início, é, portanto, também altamente desigual. Com as invasões bárbaras, ou seja, com as invasões de povos que começaram a minar, né, a minar exatamente o Império Romano, né, exatamente pela sua deficiência administrativa, pela sua deficiência burocrática, né, ou seja, pela sua ampla necessidade de expansão territorial, que ele não conseguia mais, exatamente porque os domínios territoriais já estavam imensos, os gastos para manutenção militar já eram imensos e não havia mais a possibilidade de expansão e dominação de novos povos. Isso gerou exatamente uma estagnação daquele império que era expansivo, aquele império que precisava de novos domínios, que precisava de novas terras, precisava de novos povos. Isso vai levar exatamente a uma implosão interna do Império Romano e, ao mesmo tempo, abre a possibilidade para que os povos bárbaros, chamados bárbaros exatamente porque, não por outra razão, mas porque não faziam parte do domínio romano, não é? Assim eles denominavam, portanto, de bárbaros, todos aqueles que não faziam parte daquela civilização. Os bárbaros, exatamente de uma maneira pulverizada e não concentrada, ou seja, não mais com outro, não era um outro grande império, conseguiram ir minando exatamente essa força militar do Império Romano, que foi aos poucos não tendo mais capacidade de resposta, não tendo mais capacidade de resposta do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista da gestão do território, e foi perdendo a sua capacidade de existir e caiu, ruiu. As invasões, portanto, como vocês conhecem um pouco da história, elas entravam nas cidades e destruíam mesmo os monumentos, destruíam as estátuas, destruíam exatamente porque havia uma questão também simbólica. Esse império não mais poderia existir. O que acontece, avançando aqui um pouco mais do ponto de vista histórico, é que nós vamos ter uma destruição, não é, da própria civilização da antiguidade, pautada no trabalho escravo, né? Ou seja, aquela sociedade escravista, ela vai desaparecer, exatamente porque a gente não vai mais ter a concentração de poder tão forte nas mãos de determinados governantes, ou seja, a gente não vai mais ter uma elite poderosa capaz de subjugar tantos outros povos. Isso vai deixar exatamente toda uma questão muito importante para o novo momento.
o modo de produção feudal, que vai se organizar, e aí não por outra razão, de maneira pulverizada, porque vai ser a partir do que sobrou, do que foi conquistado pelos povos bárbaros, aqueles que passaram a ditar novas regras, novas questões que foram colocadas. Estes povos bárbaros, portanto, eles vão criar agora microterritórios, não é, que vão passar a existir, que são aquilo que vocês conhecem como os feudos. Feudos, exatamente aquelas áreas pequenas, delimitadas, com poder muito reduzido, muito diferente do grande império romano, do grande império grego, do grande império egípcio, do grande império sumério, ou seja, absolutamente diferente. Por isso também as cidades que eram grandes e complexas no modo de produção escravista da antiguidade vão se tornar muito elementares. Vão se tornar cidades pequenas, sem grande complexidade, cidades com baixo grau de divisão social e territorial do trabalho. Alguns autores, entre eles esse que eu gosto de passar para vocês, o Lewis Mumford, ele chega a duvidar se existia o urbano no período medieval, não é? Sobretudo quando a gente fala da Baixa Idade Média, né? Na Alta Idade Média, aí as coisas já estão diferentes, porque a gente já tem exatamente o renascimento comercial, a gente já tem toda uma outra estrutura social sendo reorganizada. Mas na Baixa Idade Média, as cidades elas eram elementares, elas, vejam, daí vem a origem dos muros das cidades medievais, que são exatamente esses muros que vão conter, não de outros... vejam, não é a cidade muitas vezes era o próprio território, né? Isso significa que fora daqueles muros tratava-se de outro território, um território ainda em disputa, não consolidado, sem capacidade de gestão. Então, ou seja, muitas vezes o rei ou muitas vezes aquele senhor feudal que dominava determinada área, que se construía uma cidade para os seus domínios, aí com novas classes sociais, aí com a questão dos servos, também a permanência dos escravos, mas sobretudo baseado na questão da servidão, que é diferente de escravidão, ou seja, que é tratando-se de terra de propriedade comunal, ou seja, não se tratava de propriedade do império, mas, ou seja, uma propriedade comunal, e que existiam, portanto, a questão dos servos, da servidão, não é? Ou seja, daquele regime de produção pautado exatamente na questão do aprendiz, do senhor, né? Ou seja, toda uma questão que leva à questão da subsistência, da questão familiar, das questões locais, ou seja, toda uma outra forma de organização, não mais para aquele poder centralizado das grandes cidades. Bom, esse regime vai acabar sendo extremamente importante para a produção de novas cidades. E agora, apenas um poder permaneceu intacto e altamente concentrado, que foi o poder da igreja. A igreja continuou e passou a ser o grande poder centralizador no período medieval. Passou a dominar o campo político, o próprio campo religioso, mas também o campo econômico. Passou a ser a grande detentora de poder com relação à servidão, passou a ter o poder simbólico e passou a ser, o que nos importa bastante nesse caso, a grande edificadora. Os grandes monumentos, as grandes construções medievais são todas da igreja. Diferentemente do período da antiguidade, em que os impérios faziam seus monumentos, suas grandes construções, por exemplo, as pirâmides do Egito, as grandes esculturas egípcias, o Coliseu. Não. No período medieval eram as igrejas, não é? Ou seja, o momento da produção de igrejas. Por exemplo, a produção da igreja de Notre-Dame em Paris foi um grande marco, ou seja, ela demorou muito tempo para ser produzida, ela era toda rebuscada, ou seja, todas as igrejas elas eram detalhadas e com muita monumentalidade, com muito ouro, com muita, ou seja, a questão de demonstrar a concentração de poder político, simbólico, religioso e também econômico.
não é? Então vejam, a igreja, inclusive o poder também da produção de conhecimento. A igreja passou a ser a grande também concentradora do conhecimento, da sabedoria, não é? Lembrando aqui que os próprios, inclusive quando a gente fala da cartografia, os mapas eram produzidos por pessoas da igreja, não é? Os mapas, eles, lembrando que as áreas frias sempre apareciam anjinhos soprando, as áreas quentes eram as áreas onde tinham os dragões cuspindo fogo, ou seja, a gente tinha toda essa questão também na simbologia. A própria medicina era uma medicina a partir da igreja. Os hospitais, eles não eram os lugares onde as pessoas iam se curar. Os hospitais eram os lugares onde as pessoas iam morrer. Não é? Ou seja, quando a pessoa era levada para o hospital é porque ela ia morrer lá. E era aos cuidados de pessoas da igreja, né? Que iriam apenas ficar rezando até aquela pessoa morrer de verdade. Ou seja, não havia nenhuma tentativa de curá-la, apenas de esperar que ela morresse, mas que morresse sob os cuidados da igreja. Esse foi um momento extremamente importante, não é? Ou seja, o que significava uma cidade nestas condições? Significava uma cidade que teria como grande questão central a igreja. Se vocês olharem para aquela planta da Roma Antiga que a gente analisou na aula passada, vocês não vão encontrar uma igreja no centro da cidade, poderosa, monumental. Não existia isso. Essa foi uma criação medieval. Uma criação medieval que está nas nossas cidades. Ou seja, se a gente olha para a cidade europeia, que é a origem das cidades brasileiras, a igreja está no centro, não é? E aí, se a gente for olhar as cidades portuguesas, as cidades espanholas, as cidades inglesas, as cidades francesas, né? Estão todas nessas condições. E foi de lá que nós tiramos o nosso modelo de urbanização da igreja. Se a gente olha para a história da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ver a importância que teve a fundação de igrejas. Né? A gente ainda consegue encontrar aqui igrejas do século XVI, do século XVII, que eram extremamente importantes para os portugueses, que eram extremamente importantes para o território que estava sendo formado aqui pela cidade do Rio de Janeiro, com a sua capacidade de gestão militar, econômica, financeira e política. Né? Isso é um elemento extremamente importante para a gente poder discutir, para a gente poder analisar. Né? Esse avanço, portanto, essa modificação, ela, obviamente, né, lembra daquela tríade: classes sociais, desenvolvimento técnico e divisão social do trabalho? É uma espiral, ela vai girando. Né? E a própria Idade Média, ela também evolui, não é? Ela também evolui. Então, ou seja, na medida em que também há alterações significativas, substanciais nesse período medieval, nós vamos ter também um avanço e uma modificação significativa nas formas como as cidades são produzidas. Ou seja, a criação do chamado Renascimento, ele é um marco significativo. Ele é um renascimento que vai trazer exatamente um conjunto de modificações profundas na estrutura social e também na forma espacial, inclusive urbana, do período medieval. Isso significa que há a introdução, inclusive do ponto de vista social, de uma nova classe social, os burgueses. Ou seja, eles vão começar a reivindicar espaços, para poder reivindicar territórios, para poder alterar significativamente a forma como eles vão ter domínio. Não é? Isso significa que, do ponto de vista urbano, eles vão criar agora o renascimento comercial. Isso significa um comércio que começa a ser realizado de maneira bastante intensa. No livro da professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, Capitalismo e Urbanização, há um mapa que eu sempre peço para vocês olharem, que é um mapa que tem a população europeia no período medieval. E vocês podem identificar praticamente uma linha reta entre as cidades na Península Itálica, né? Vocês podem ver ali Gênova, Veneza, que são as cidades mais populosas da época, porque eram cidades amplamente comerciais, que utilizavam o Mediterrâneo para navegação e faziam o transbordo exatamente destes
produtos comerciais que levavam para o interior da Europa. Então, se a gente traça uma linha reta, subindo ao norte, né, passando ao norte da Península Itálica para a França, Alemanha, chegando até a Inglaterra, a gente tem ali a linha das principais cidades desse período medieval. Então, ou seja, a questão comercial, tanto na escala da rede urbana, quanto da escala dos espaços intraurbanos. Isso a gente vai poder identificar, e isso é o que vai alterar significativamente, pois onde isso acontece nas cidades? Onde está esse comércio nas cidades? A origem está nas feiras, que primeiro aconteciam do lado de fora dos muros e que depois passam para o lado de dentro dos muros, e na medida em que passam para o lado de dentro dos muros, de repente os muros começam a perder o sentido. E esses muros começam a não mais ter significado, mas isso somente quando condições políticas começam a ser formadas. E a gente já está falando aqui, portanto, da Alta Idade Média, em que se tem aí revoluções burguesas, né? Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Francesa na França, não é? Vão gerar exatamente alterações de quem detém o poder político. Ou seja, na Inglaterra, a Revolução Gloriosa manteve a família real, mas alterou significativamente quem estaria verdadeiramente no comando, e não apenas agora simbolicamente como a figura da coroa britânica. E na França, houve uma alteração profunda. Aí na França a gente tem a República, uma alteração profunda em que a monarquia foi para a guilhotina, exatamente para mostrar que agora nós teríamos outra questão fundamental do ponto de vista do poder, e isso vai se reverter drasticamente nas cidades. Isso é um ponto extremamente importante, um ponto extremamente crucial para a modificação da produção das cidades, porque isso vai possibilitar no momento seguinte a Revolução Industrial. Ou seja, a revolução política, do ponto de vista das revoluções burguesas, são as condições fundamentais para a formação dos Estados nacionais modernos, que possibilitarão as modificações burocráticas na legislação trabalhista, inclusive, para a criação do potencial do trabalho, ou seja, uma figura que jamais existiu antes, que era a figura de uma pessoa que vendia força de trabalho, e isso vai gerar exatamente toda uma nova configuração do ponto de vista social. Estamos diante, portanto, do nascimento do modo capitalista de produção e uma alteração significativa no porquê se produz em cidades. Neste momento agora, nós vamos ter que falar exatamente de toda uma transição crucial das cidades que vão ser aquelas cidades apenas de moradia e de realização de atividades comerciais, para cidades que vão agora receber a migração rural urbana imensa. Na Inglaterra, por causa do cercamento dos campos, e em todas as outras cidades europeias, uma migração em massa, a partir exatamente de uma cópia exatamente do que aconteceu na Inglaterra, da criação da propriedade privada, ou seja, a extinção da propriedade comunal e o surgimento da propriedade privada da terra rural e urbana. Isso faz com que aqueles camponeses que viviam há gerações, séculos naquelas terras comunais, foram expulsos por um golpe parlamentar feito pela Câmara dos Lordes na Inglaterra, enfim, por todos os parlamentos, não é? E que criam a propriedade privada. Para onde vão essas pessoas? Para a cidade. Essas pessoas vão para a cidade e passam na cidade a serem despossuídas de qualquer meio de produção que elas possam sobreviver, a não ser sua força de trabalho, que passa a ser vendida. Ou seja, esta figura da pessoa despossuída de força de instrumentos para o trabalho e possuidora de força de trabalho é nova. Ou seja, receber dinheiro em troca de trabalho é uma criação nova, e a cidade tinha que se preparar para isso. Ainda considerando o fato também da necessidade que se passou a ter da industrialização, ou seja, uma força de trabalho imensa
que foi alocada nas indústrias. E aí, nesse momento, não existia legislação trabalhista, então trabalhavam mulheres, crianças, idosos, de manhã, de tarde, de noite, quase que 24 horas por dia, turno contra turno. Não existiam legislações ambientais, né? Basta vocês também darem uma olhada no que aconteceu, por exemplo, em todas as experiências, né, no ramo da biologia, por exemplo, o próprio Darwin, né, que analisa Londres nesse momento e vai fazer aquele clássico estudo sobre as borboletas brancas e as borboletas pretas, em que as borboletas brancas desapareceram, porque havia tanta fumaça escura que elas se tornaram alvo de serem comidas, né? E as borboletas pretas permaneceram exatamente porque estavam escondidas na fumaça das indústrias. Bom, isso era uma questão fundamental que alterou a formação das cidades. As cidades cresceram em número e em tamanho, a produção de mercadorias passou a ser o fato da produção da cidade, e aqui, a partir daqui, a urbanização toma outros rumos, outros caminhos. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês na próxima aula. Eu queria fazer esse vídeo aqui para a gente simplesmente ter um marco para a gente dar continuidade na nossa próxima aula. Tá bem? Uma pena que hoje acho que a gente não vai poder ter essa conversa pessoalmente, ainda que seja por videoconferência, mas de toda maneira eu queria passar esse recado aqui para vocês. Nos falamos então na próxima aula, depois a gente combina, mas hoje eu espero que os monitores possam entrar com vocês, pelo menos para tirar algumas dúvidas. Abraços, boa semana e bom 2021 para todos.